Boa tarde a quem está aqui deste lado, quer no Instagram, boa tarde, quer no Facebook, aqui em direto, porque a semana começa à segunda e se for comigo e com o Bani, espero que seja melhor ainda. Pois é, hoje temos uma convidada muito de arriscar e não se deixa nada intimidar por desafios. Pois é, será que sempre foi assim? Se calhar não. Mas há um momento na vida em que ela disse assim: se estás mal, muda-te. E às vezes nós precisamos de fazer isso muitas vezes connosco próprios. Ou pelo menos de vez em quando nós precisamos de parar e dizer se estamos mal ou alguma coisa não está como nós gostaríamos, se calhar precisamos de mudar qualquer coisa. Pois é, esta convidada é uma guerreira, nota-se que ela é uma lutadora e gosta mesmo de enfrentar os desafios e não sei se terá assim um bocadinho medo de os enfrentar, mas se tem, não deixa transparecer. Pois é, ela chama-se Susana Gomes. Se vocês ainda não ouviram falar dela, vão hoje ter a oportunidade de a conhecer. E é engraçado que a Susana e o online veio ajudar isto mesmo, porque eu só conhecia a Susana através do online. Se não fosse assim, eu se calhar dificilmente esbarraria com ela. Mas trago-a para vos dar assim um incentivo gigantesco, porque eu acho que ela vai contagiar aqui até a mim e a vocês aí desse lado, se calhar a dar aquele empurrãozinho para aquelas mudanças que andamos a varrer há algum tempo para baixo do tapete. Pois é, ela vai nos contar as suas peripécias, as suas viagens, não muito, porque tenho que fazer aqui uma ressalva. A Susana teve um bocadinho mal da voz, ela ficou afónica, portanto eu não quero puxar assim muito por ela, isto vai ser difícil porque eu falo por tudo quanto é lado. E acho que a Susana também gosta de falar, portanto vou tentar não esticar muito a conversa. Se vocês tiverem alguma questão a colocar à Susana, aproveitem os diretos, aproveitem estar mesmo aqui com a pessoa e poder colocar alguma questão em que ela também não exija muito dela e da voz dela, mas sem mais demoras também. Sem mais demoras, eu vou puxá-la aqui, quer para o Instagram, quer para o Facebook. Eu vou pedir a quem está a ver o direto, quer no Insta, quer no Facebook, para dizer se estão a ouvir bem. Às vezes há assim uns sons, uns ecos que nós tentamos remediar, mas como a transmissão está a ser feita em dois locais diferentes, às vezes o som do computador e o som aqui do auricular faz um bocadinho de interferência, mas façam um gosto, façam um like, se tiverem a ouvir bem, e estejam assim à vontade para qualquer questão. Eu vou aqui já puxar a Susaninha aqui para o Facebook. Olá, Susana. Alô! Olá! Eu vou prometer que não vou esticar muito por causa da tua voz. Mas se correr mal, a gente... Não, fazemos linguagem gestual. Isso, sou perita em lives muda... Olha, pois é, a Susana até pode contar aqui um bocadinho. Olha, obrigada a Ana, que está aqui já a dizer que está a ouvir bem, mas aguardem quando eu puxar a Susana, sim, às vezes é cá aqui o delayzinho. Eu vou puxar aqui a Susana. Sim. Eu vou puxar aqui a Susana para o Instagram. Obrigada a vocês estarem aí desse lado, porque sem vocês já sabem que não é a mesma coisa. Já estou a enviar-te um convite, Susana, portanto, entretanto, deves estar aí a receber o teu convite para aderir aqui, em direto, para... Olá! Agora é que eu estou a delay. Pronto, agora começa-se a ouvir aqui isto em inglês. Se calhar tem que ligar aqui os fones, não é? Eu às vezes tiro os sons, se tiveres com o Facebook ligado. Espera. Também vou pôr aqui os fones para ver se isto funciona melhor. Vê lá se assim está melhor. Eu a mim penso que está bem. Convém é que as pessoas nos digam, porque às vezes a nós parece bem e depois as pessoas dizem que não está assim tão bom. Não, eu também estou a ouvir para aqui um feedback qualquer. Tens o Facebook aberto, a página do Facebook?
sem ser do StreamYard. Dá lá agora. Eu acho que agora já está bom. Eu acho que sim. Em todo o caso, comentem se está tudo ok. Sim, melhor dizer aí qualquer coisa. Mas eu acho que agora está fixe. Sem mais demoras, vamos avançando e depois as pessoas vão comentando se for o caso. Susana, primeiro, parabéns, porque és uma guerreira. Está bem? Não, Estou sendo assim sabemos. Pelo menos é o que vais transmitindo. E vocês vão já confirmar isto. Então, Susana, eu dei o nome à nossa conversa do Estás mal, muda-te. Tem tudo a ver contigo, porque houve um momento da tua vida em que achaste que chegou o momento de, quando a coisa não está como nós queríamos, neste caso como tu gostarias, disseste que se calhar era interessante mudar e com isso também criaste um blog, não é verdade? Para outras pessoas que se identificassem com essa situação também partilharem contigo exatamente esse sentimento, não é? E que se calhar é um sentimento que acaba por ser comum a muitas pessoas. Mais do que eu pensava. Mais do que o que tu pensavas. À medida que vais avançando como empreendedora, vais-te apercebendo que as coisas são um bocadinho maiores até. Como E mesmo quando eu criei o blog, sabes? Quando eu criei o blog, eu tive muitos comentários de pessoas que sentiam a mesma coisa que eu e eu pensava que era a única pessoa que sentia isso. Eu pensava, porque eu até tinha um bocado de receio de partilhar as coisas, tanto que eu quando comecei o meu blog não disse a ninguém. Fiz assim, tipo, sem dizer nada. Faz-te conta que eu passo pelos pingos da chuva sem Sim, deixa ver se isto corre bem e não digo nada a ninguém. E depois comecei a ver pessoas a comentar e a dizer que também tinham as mesmas dúvidas, as mesmas sensações que eu. E foi nessa altura que eu pensei, se calhar posso partilhar isto com as pessoas que me conhecem. E começaste com um grupo de amigos e depois foi ficando... eu partilhei logo no Facebook, eu sou assim, ou é ou não é. É loucura! Eu às vezes nem penso bem nas consequências, eu faço as coisas e depois digo, não tinha pensado bem nisto, mas olha, agora já foi, também não vou preocupar muito. É bom. Não imaginavas que se calhar o impacto fosse tão grande quanto aquele que acabou por ser. Houve algum momento, eu não sei se tu queres partilhar, porque às vezes são coisas muito pessoais, mas houve um momento que te fez fazer uma mudança, foi algum momento pessoal ou profissional em que tu sabes exatamente especificar na tua vida, tipo, aconteceu-me isto e não, foi a gota d'água para eu decidir. Eu costumo dizer, porque o meu caminho foi muito, comprido, não é? Porquê? Porque eu era uma miúda super tímida, eu alguma vez pensava que estava a fazer lives e ter um negócio próprio, nem pensar, nem me passava pela cabeça. Eu sempre disse que ia trabalhar para outra pessoa e que ia ter um trabalho normal e uma família normal e tudo muito, muito sem jeito. Pronto, muito normal. Muito ali, sem sal. By the book, não é? Sim. Sem grandes desafios. Só que lá está, a vida foi-me pondo coisas à frente e sem eu dar conta fui saindo da minha zona de conforto sem ser propositado. Exatamente, sem ser propositado. Mas nunca te fez sentir mal essas pequenas mudanças, porque eram se calhar muito progressivas. Ou houve momentos que... Sim, houve momentos assim mais complicados. Por exemplo, eu sempre pensei que... Eu moro no Algarve, mas eu sou de Lisboa. E eu sempre pensei... Aliás, sempre disse, eu não vou sair daqui. Nunca na vida. Eu até agora costumo brincar. Que nunca digas nunca. Porque quase tudo aquilo que disse nunca... Já está. Eu às vezes quando digo, nunca vou fazer assim, é melhor não dizer isto, que eu qualquer dia estou a fazer qualquer coisa de semelhante. Não, eu tenho aqui um feeling que eu já vi tanto. Mas o que te fez para o Algarve foi a nível de curso, por exemplo? Não, foi um namorado. Estás a ver? Então fui atrás de um namorado, mas é engraçado, eu sempre lhe disse, eu nunca vou para o Algarve contigo, não vou. Depois acabei por ir. E agora também é uma risota, se calhar, entre vocês. Não, porque isso é porque já acabou muito tempo.
Já acabou essa relação há muito tempo. Entretanto, já acabou e nós ficámos 4 anos juntos. Eu, entretanto, também gostei mais do Algarve porque a vida aqui é um bocadinho mais Acabaste calma. de te apaixonar pelo Algarve ao contrário daquilo que imaginava. Sim. Tem-se uma qualidade de vida diferente e acabei por aceitar o desafio depois de estar sozinha, sem ninguém, que era uma coisa que eu nunca tinha feito, não é? E aí custou-me. O estar sozinha às vezes assusta, não é? Principalmente porque eu, quando vim para o Algarve, mesmo com o namorado, eu não ia sequer ao supermercado sozinha. Eu não ia para lado nenhum sozinha. Sério? Não gostava. Timidez, vergonha ou medo? Estar sozinha? Era um bocadinho tudo. Eu era muito tímida, tinha muita vergonha também. Eras insegura. Eras uma pessoa insegura também. Sim. E quem te viu e quem te vê, ó, Susana, não tem nada a ver. Já é difícil. Opa, sim, eu tenho amigos desse tempo ainda e às vezes, aliás, eu quando fui para o ramo imobiliário, porque já passei aqui uma série de coisas, as pessoas diziam assim, mas tu não tens perfil nenhum para isso? E eu assim, pois, eu nem gosto muito de falar com pessoas. E agora é completamente diferente, não é? Portanto, eu passei realmente ali algumas fases em que realmente saí da minha zona de conforto, se calhar aos bocadinhos, né? Vim para o Algarve, aos bocadinhos fui ao supermercado sozinho, sim, depois, lá está, depois acabou-se esta relação, fui morar sozinha pela primeira vez, também foi ali um bocadinho gostoso, depois mudei de trabalho, também foi gostoso, mas pronto, foram pequeninas coisas e foi tudo posto à minha frente, não é? O Estás Mal Muda-te nasceu de uma decisão propositada. Porquê? Porque eu fui arquiteta durante 10 anos, estava num trabalho de licenciatura. Exatamente. Tinha um trabalho muito confortável, só que entretanto, com a crise que houve na altura, o arquiteto para quem eu trabalhava tinha cada vez menos trabalho e eu vi-me numa situação em que para que é que eu vou fazer? Não havia trabalho nessas áreas. Então fui para o ramo imobiliário, que era uma coisa impensável, porque tinha que falar com pessoas, tinha que andar porta a porta. Alguma vez eu pensei numa coisa destas, não é? Mas foi oportunidade, serviu por oportunidade, ou seja, eu preciso de trabalhar e vai ser isto? Ou foi uma proposta? Basicamente, não. Eu mandei currículos para todo lado, para todas as áreas, tu não imaginas, para os supermercados, para tudo, só para chegar à conclusão que ninguém me respondia porque tinha qualificações a mais, não é? Quem é que quer contratar uma arquiteta com um perfil de arquiteta? Diziam mesmo, olha, você tem qualificações a mais, não pode trabalhar aqui no supermercado, por exemplo, não é? E eu assim, caraças, então agora o que é que eu vou fazer? E lembrei-me isso, vocês, alguém já se sentiu nesta situação como a Susana. Muita gente já se sentiu. E professores, então, conheci vários, foi o desespero. Sim. Entretanto, é engraçado, ainda tive um trabalho ali de transição que eu arranjei esse trabalho porque, eu não digo que menti no meu currículo, mas simplesmente não enviei o meu currículo. Enviei um perfil de qualidades, pus uma fotografia, eu olhei para aquilo e disse assim, isto é ridículo, isto não é nada profissional. Pus uma fotografia minha, quase de Facebook, assim só bonitinha, não era uma fotografia tipo passe, era uma fotografia bonitinha, sim. E depois escrevi que, sei lá, já não me lembro o que é que era, mas era tipo que era muito dedicado ao trabalho, escrevia assim as qualidades, mas não falei em arquiteturas, nem... Até parece que sou eu que estou no Algarve. Agora está só lindo. De manhã choveu muito, mas agora está só lindo. Aqui também. Desculpa lá, interrompi. Olha, foi um bocado naquela do olha. Já tinha mandado para tanto lado, olha, agora vou experimentar outro modelo. Perdido. E foi a minha primeira experiência na área comercial, porque contrataram. E tu acreditas que depois eu estive a falar depois passado uns meses, um mês ou dois de lá estar, o meu chefe confessou-me que me contratou pela fotografia. Sério? Eu fiquei danada. Viste ali alguma coisa, se calhar uma naturalidade. Não, acho que era só porque era bonitinha a fotografia e ele achou piada. Eu fiquei danada. Tu não estás bem a ver. Fiquei danada.
Tipo, em vez de me contratar pelas minhas qualidades e aptidões, mas sabes que às vezes a imagem e o feeling que a pessoa tem sobre pronto, e às vezes isso eu posso dizer uma coisa e a pessoa não me inspirar isso, quando eu estou com ela, parece que há ali um contrassenso daquilo que eu digo e aquilo que eu transmito. E a ti, se calhar, ele sentiu que... Sim, e depois também passei por um processo de entrevista e de... Pronto, e lá fiquei, não é? Por isso é que eu achei que tinha sido pelas minhas competências, porque eu passei por um processo todo de recrutamento. Agora, aquilo também não dura muito tempo. Não sei se estás aqui a ler aqui o comentário, está aqui um comentário. Obrigada a quem está aqui no direto, a Silvana já disse no lado, obrigada. Mas aqui no Instagram está aqui várias publicações e ela diz que já se sentiu na pele. Eu estou aqui a dizer em voz alta, porque quem está a seguir no Facebook não vai ver este comentário, mas a Ana está a dizer que sim, e que para conseguir trabalhar no livro ocultou partes do currículo da licenciatura. É complicado, porque uma pessoa quer trabalhar, ou seja, nós é que podíamos estar mal, quem vai concorrer e dizer não, eu não quero subjugar a isso. Não, se nós próprios aceitamos que podemos trabalhar com isso, porque é que os outros vão estar a achar que nós não temos? Porque se nós nos submetemos a sermos ótimos funcionários, nesse sentido, a mim nunca me aconteceu, mas eu sei de muita gente, e na área da Ana, sobretudo, e tu também estavas a falar na tua especificamente, Susana, mas sobretudo professores que eu, dos vários que eu contactei, não é fácil e acaba por frustrar. E o crescimento de frustração, não sei se foi depois também, um bocadinho também daí da tua parte, esse sentimento de frustração, que chegou um momento, se calhar, da tua vida, olhar e dizer, é isto que eu quero. Eu não sei se foi bem assim. Nesse momento não foi isso. O que me aconteceu, e digo-te uma coisa, as coisas cada vez mais eu acredito que não são por acaso. E ainda bem que eu não fui parar ao supermercado. Porque aquilo não era para mim, eu queria coisas maiores, de certeza. Eu fui, pronto, não é? A gente quando as coisas têm que dar e não sabia. Lá está, fez-me sair da zona de conforto, porque eu comecei a pensar o que é que eu vou fazer e acabei no ramo imobiliário, que era uma área completamente improvável. E a verdade é que eu cresci muito com o ramo imobiliário, porque fui obrigada a falar com pessoas e fui completamente posta fora da minha zona de conforto, não é? E lá está, chega um ponto em que eu digo, lá está, já estava a ganhar muito dinheiro, mas faltava-me ali qualquer coisa, sabes? E este foi o clique. Foi quando eu percebi, espera, afinal eu posso tudo aquilo que eu quiser. Eu na altura lia muitos blogs, na altura os blogs estavam na moda, e eu via muitos blogs de viagens, e é engraçado que os blogs de viagens tinham eram muito inspiradores, porque eram muito pessoas que tinham largado trabalhos para ir viajar e fazer blogs de viagens. E era com muita paixão. Por norma, esses blogs são contados muito da paixão da viagem em si, o que é que fazem, isso contagiou. Epá, e aquilo começou-me a criar aqui raízes, não é? E depois, eu lembro-me que fui viajar, fui 3 semanas para a Argentina. Não, olha, é loucura. Não, esta parte estás a dizer... Não fui sozinha. Fui na altura... pessoas que não iam ao supermercado sozinha. Mas esta não fui sozinha. Pronto, mas aquela coisa do vou ali ou deslocar-me... Não, mas viagens eu sempre fiz, mas fiz com pessoas, não é? Sempre claro, mas sozinha. Sozinha foi depois, espera. Eu primeiro fui 3 semanas para a Argentina, mas fui com o namorado, porque na altura comecei a dar aulas de tango argentino. Uma viagem. Não, espera, essa já vem depois. Não, eu fui 3 semanas para a Argentina porque na altura tinha um namorado e nós dávamos aulas de tango argentino. Ai, meu Deus, porque tinha de ser presa. Eu digo-te uma coisa, aquela história de eu te dizer que qualquer dia não me faz um vestido é porque eu tenho daqui com umas ideias, porque eu preciso de uns vestidos para ir dançar de tango. Sério? E eu acho que tu encaixas ali bem. Olha, isto é uma à parte, Susana, mas a vida é muito engraçada e agora estava a dar uma cabeça vontade de rir.
Eu fui contactada, eu vou ter uma reunião na quinta-feira com uma bailarina de tango, uma dançarina, que quer que eu lhe faça um vestido. Como é que ela se chama? É que se calhar eu conheço. Ela chama-se Raquel, acho que é Raquel... não, Joana Ramírez. Conheço uma Joana, mas acho que não é Ramírez. Mas sim, faz todo eu estou até direto, eu não sei se vou-lhe fazer o pedido, ainda vamos combinar porque eu estou assoberbada de trabalho. Mas, olha, é engraçado agora a falar disso. E na altura eu dava aulas com ele e decidimos ir à Argentina para também ter aulas e conhecer a Argentina, fazia muito sentido. E nessa altura foi quando eu percebi a dificuldade que eu tinha de tirar férias. Porque no ramo imobiliário eu não tinha com quem deixar os meus clientes. Como é que eu ia tirar 3 semanas de férias, não é? E os meus clientes, o que é que eu fazia com eles? Não é? Porque tinha obrigações, não é? Não tinha colegas que me apoiassem nisso, não é? Porque depois eles também não ganhavam, também não fazia sentido. E aquilo doeu-me um bocadinho. Disse, mas para que é que eu estou a ganhar tanto dinheiro se eu depois não posso viver a vida como eu quero? Não é? Porque eu queria ir passear. E aquilo começou-me aqui a... É engraçado tu estares a falar disso e deixem comentários se assim o desejarem. Mas é engraçado que uma pessoa, quando é pequenina, não é? Ou ambiciona alguma coisa e diz assim, eu tenho sonho de ganhar, fazer aquilo que eu gosto, trabalhar no que eu gosto de fazer. Toda a gente quer trabalhar naquilo que eu gosto. E não sei o quê e tal. Pronto. E depois acontece a pessoa encontrar o trabalho que adora. E depois eu vou atingir um patamar de segurança, vou sair com os amigos, viajar, não sei o quê, vou viajar. Depois uma pessoa, acontece, está no trabalho, dedica-se ao trabalho, não faz outra coisa a não ser o trabalho. E muitas vezes as coisas dos sonhos, uma pessoa projeta, depois eu tenho dinheiro, depois já posso fazer isto e aquilo. Às vezes não é nada assim. Precisamos realmente, às vezes, pôr na agenda que é para nós. É para esquecer e contra mim falam. Olha, precisas de uma coach. Quem é que eu ia contratar? Mas sabes, é exatamente isso. É por aí, não é? Porque lá está. Isso nasceu dessa vontade, porque eu pensei, não, isto não é a vida que eu tenho. Então, quer dizer, estou a fazer uma coisa que eu até gostava de fazer, não é? Até gostava. Tu estavas profissionalmente, até gostaste a fazer, até se calhar abraçaste bem, até te surpreendeste com a área da imobiliária, depois ganhaste financeiramente estabilidade e depois no meio disto não tinhas tempo para ti, para te divertir, não é? Exatamente. Então, foi isso que me deu aqui a volta ao juízo. E na altura, começavas já a ir sabotar-te a ti própria, às vezes, tipo, eu gosto tanto disto, mas eu estou, não. Ou seja, ias de férias com o sentimento de culpa e quando não ias de férias, estavas com aquele sentimento que devias ir de férias e estavas a precisar descansar e dedicar aos amigos ou à namorada, eventualmente. Exatamente. Então... eu nessa altura andava a ler um blog, eu ainda tenho esse artigo guardado a alguns, porque foi um artigo... Faz parte da tua vida, guarda mesmo. Está guardadinho. Aliás, eu acho que faço menção dele no primeiro artigo do meu blog, porque eu acho que falo no meu primeiro artigo do blog, falo nesse artigo. Porque foi um artigo de um fulano que precisamente despediu-se para ir viajar e para fazer a vida, e para criar a vida de sonho dele. E eu olhei para aquilo e disse, é isto que eu tenho que fazer, mas como é que eu faço isto? Então comecei a tirar cursos. Na altura havia muitos cursos online, mas ninguém sabia nada dessas coisas, não é? Mas eu andava ali super curiosa, fazia imensos cursos gratuitos de desenvolvimento pessoal. Só para contextualizar, estamos a falar de ano. 2016. 2016, ou seja, a pandemia veio que toda a gente tirasse para o mundo online. Hoje é a facilidade das coisas. Está muito natural. Eu nunca me imaginava também estar a fazer aquilo que estou a fazer contigo. E empurrou, se calhar, antecipou 5 ou 10 anos que supostamente isto iria acontecer até na escola. No entanto, claro, há próprias coisas que muitas vezes as pessoas não ter sabido. Eram poucos que comentavam, eram poucos aqueles que às vezes eram mais
estrangeiro, se calhar, eu não sei se o blog era português ou não. Não, era americano. Eu ia ver muitas coisas ao estrangeiro porque cá não havia ninguém a falar nessas coisas. Então eu, pesquisava na internet em inglês e fazia imensos cursos. Os cursos que eu fazia também online era tudo em inglês. E pronto, e isso foi, lá está, foi criando aquela sementinha aqui dentro. E pronto, e depois chegou uma altura em que eu comecei a me sentir mal mesmo no trabalho, em que eu já me sentia mal de ir para o trabalho. E então eu disse ao meu chefe, olha, eu preciso de tempo para perceber o que é fazer, porque não estou a gostar de me sentir aqui, estou a sentir-me, não estou a sentir bem. E então disse-lhe, olha, vou tirar um mês para pensar. Ao final de uma semana já estava decidida que queria me ir embora. E foi mesmo uma decisão tipo, vou deixar o ramo imobiliário, vou ficar um ano sem trabalhar e vou descobrir o que é que eu quero fazer na minha vida, mas isto não quero fazer. Mas, Susana, mas é assim, tu deste uma coisa muito importante a ti própria, mas há muita gente, se calhar estamos a ouvir, que nos está a ver também, e obrigada a Ana está a fazer imensos comentários aqui através do Instagram. Ana, é fantástico tu estares a comentar, porque muita gente não sente isso exatamente o que estás a sentir. Isso é ótimo. A Ana está a dizer que está nessa fase de estar atolada de alunos, porque ela dá explicações e nem fim de semana está, com fins de semana, provavelmente a preparar as coisas e se calhar eventualmente ao sábado também tem. Mas é um bocadinho isto. Só que muitas vezes uma pessoa, por mais vontade que tenha, e se calhar vais dar umas dicas porque tu passaste pela situação, que é, nós até temos vontade de mudar, mas quem tem família, ou seja, às vezes filhos, marido, dependem financeiramente também daquela carteira. Então até os pais, pessoas que não são casadas ainda, mas têm a família que dá ali a gente pede sempre opinião, é normal. Muitos, se calhar, dizem, por amor de Deus, tu vais sair agora do teu trabalho, que é seguríssimo, tu estás a ganhar bem. Atenção, que nós estamos eu quando saí do ramo imobiliário, a minha mãe apoiou-me e o meu pai também, mas foi sempre muito... então o meu pai disse, mas depois voltas. Podes voltar, estás a ver? Porque aquela coisa da segurança. E lá está, apesar de eu não ter filhos, não ter essa responsabilidade, às vezes até estar sozinho, acho eu que ainda tenho mais, às vezes eu sinto isso quando vou viajar, tenho mais encargos do que se estivesse acompanhada. Eu vejo isso nas viagens, tu queres um hotel, tens que pagar o quarto inteiro, não é? Não divides com outra pessoa. Queres ir a um restaurante, tens imensas coisas que é para duas pessoas e normalmente são aquelas coisas que tu queres comer. Então há muitas coisas que te é quase negado, que é mais caro, porque tu estás sozinha. Eu nesta altura que me despedi não estava ainda sozinha, mas o que eu pensei foi, eu tinha realmente uma almofada financeira que me permitia isso, porque o que eu pensei foi, se eu ganhei tanto dinheiro, não é? Porquê é que eu não hei de fazer isto? Porquê é que eu não hei de arriscar? Claro que eu sei que há muitas pessoas que não têm essa possibilidade, não é? E eu ajudo às vezes as pessoas a pensarem, porque às vezes não tem a ver com dinheiro, tem a ver com estratégia. Porque a gente às vezes prende-se a fazer coisas que na realidade não precisamos de fazer. Fazemos porque temos brilho nas coisas. E achas que é muitas vezes para provar os outros, somos bons? Olha, Ana, é a questão da perfeição. Olha, é a questão da perfeição. Sabes que nós, quando somos pequeninos, não é? Nós choramos e damos tudo aquilo que a gente quer. Mas depois a gente vai crescendo e há uma certa idade, que eu ainda não percebi qual é que é, mas deve haver uma estatística qualquer, que tu deixas de ter idade para chorar e pedir. Porque os teus pais começam-te a dizer
Já és grande para isso. Sim, tá, tipo, não é? Não pode estar a fazer isso, não é? E isto é transversal a toda a gente, isto não é uma coisa de uma família ou de outra família, é uma coisa que é transversal em todos nós. Então nós, É cultural. É cultural. E muitos de nós ganhamos esse condicionamento de começar a pensar, ok, como é que eu vou agradar esta pessoa? Porque esta pessoa sempre me deu tudo e eu agora eu choro e já não tenho aquilo que eu queria. Porque é isto que acontece a uma criança, não é? E então nós começamos a agradar os nossos pais, normalmente tentamos agradar um mais do que outro, não é? E a história da perfeição nasce assim, porque depois nós modelamos esses padrões para a nossa vida adulta e para as nossas profissões e para tudo o resto. E então nós queremos sempre agradar aos outros, queremos sempre agradar no trabalho. Um bocadinho politicamente correto. E a perfeição não existe. Não é? A perfeição é o medo de não sermos amados, não é? Do outro não nos dar o amor, não é? E aqui estou a falar do amor de uma forma genérica, não é? Que todos nós precisamos, não é? Todos nós vivemos disso, não é? Toda a gente gosta de miminhos e de que as pessoas gostem de nós, não é? Faz parte do ser humano. A aprovação, não é? Aqui o Fernando estava a dizer, apesar de ter muita gente, o Fernando está com o Daniel Lopes, o Fernando era o médico e a minha avó no hospital, e ele, por acaso, consegue desligar e se calhar, e a parte de uma pessoa recarregar baterias, ter o fim de semana ou não, porque há pessoas que não é o fim de semana que têm a pausa, mas ter aquele momento de quebra de energias, renovar, um sítio que gosto, que se desliga, seja através da arte, música. Encontrem o vosso equilíbrio para vocês também darem aquele boost ali de pronto, já encheu um bocadinho a alma. Eu às vezes sou muito sol, eu gosto muito de escrever, mas às vezes apanhar aquele relax de beber o café ali na esplanadinha de casa e tal, para mim faz bem à saúde. Sou uma privilegiada, acho que não tem isto, infelizmente, mas para mim as pequenas coisinhas são suficientes para é como se fosse comprimido a vitamina para seguir. E às vezes são pequenas coisas e pequenos hábitos que se criam que fazem muita diferença. E pronto. Não sei se tens algum hábito que digas que aquilo é sagrado. Se tens algum hábito, Susana. Olha, eu não tenho hábitos, acho eu, sagrados, porque as minhas rotinas às vezes mudam um bocadinho. Mas eu faço, olha, há coisas, por exemplo, eu faço exercício físico. Se faço sempre as mesmas coisas, não é? Agora estou a fazer pilates funcional, não é? Mas tens o hábito do exercício físico. Sim, às vezes tenho que parar por questões de saúde, não é? Por exemplo, houve uma altura que estava a correr, depois os joelhos começaram a não achar muita piada, porque eu depois abuso um bocadinho, não é? Porque sou competitiva. Não sou muito competitiva, mas gosto do desafio, não é? Deixa lá, que agora vou-me superar desde a última vez, vou fazer mais. E, portanto, o joelho não ficou grande coisa e eu parei, não é? Parei ali uns meses, depois quando voltei, agora voltei aos pilates, mas lá está, quero voltar a correr, mas com segurança, não é? Já fiz yoga, de vez em quando faço outras coisas diferentes, estou sempre em movimento, não é? Nem que seja uma caminhada, tenho que fazer sempre qualquer coisa, não é? Depois há alturas em que faço mais meditação, outras vezes faço menos, porque ainda não criei bem o hábito, mas gosto de fazer. Leitura, tento ler todos os dias. Às vezes não dá, mas é uma coisa que eu faço constantemente, é ler, alimentar a minha mente com coisas positivas e coisas que eu gosto muito de ler, coisas que me fazem crescer e que me façam desenvolver as minhas competências, não é? Então também leio muito. A leitura é um livro, não é? Dependendo do livro, entramos não sabemos se às vezes não sabemos o que é que acaba e pode ser uma ótima mergulhar e refletir, não é? No caso para nós, porque há leituras e leituras.
E escolham também as coisas que acrescentam. Exatamente. Olha, já agora, Susana, para fazer uma pausazinha na tua voz, se tiveres que beber alguma coisa, eu estou a ver aqui imensos comentários no Instagram. Muito obrigada. Não me vai dar jeito para responder, mas faço agora, assim, ao vivo, em direto, através da voz. Mas está aqui pessoas, aqui uma que é a Sara Reiki, penso que é assim, que espero não estar a cometer nenhuma gafa. Ela conhece-te. E obrigada. Olá, Sara. São assuntos que nos tocam. É o que eu tento trazer no direto, todas as segundas-feiras às 7 com uma convidada especial ou um convidado, mas o objetivo daqui não é eu promover o meu trabalho, o objetivo é dar a conhecer pessoas que eu estou a adorar conhecer também. Mas, de certa forma, eu tento que haja aqui um ponto de fusão também com a pessoa que eu sou ou com alguma coisa do meu trabalho, que eu sou designer de moda, mas às vezes os desafios vêm onde se menos espera e às vezes as surpresas vêm onde menos espera. Falar nisso, Susana, a pessoa que tu foste, a pessoa que tu és, também na tua imagem, foi a Susana mais tímida e a Susana agora, ou isso também foi assim, não houve grande mudança a nível visual? Ou isso também se notou Olha, nunca pensei muito nisto, mas eu acho que não, porque eu sempre fui uma pessoa muito descontraída, mesmo a vestir e tudo. Portanto, não sei se visualmente... Agora, a nível de postura, sem dúvida, não é? Porque uma pessoa quando fala comigo, eu tenho uma postura muito mais confiante, falo muito mais. Antes não falava, não é? Eu agora sou capaz de meter conversa com alguém que eu não conheço, não é? E antes não me passava pela cabeça fazer tal coisa. Mesmo no mundo da dança, eu adoro dançar. E lá está, já fui professora de tango e... Eu já tinha visto umas fotos a dançar, sou sincera, mas não pensei que fosse professora, pensava que ia... Não, porque eu danço socialmente, danço outras coisas, não é? Danço salsa, danço bachata, danço kizomba, não é? Danço outras coisas socialmente. E gosto muito da dança, mas lá está, há uns tempos atrás, era-me impensável ir sair à noite sozinha. Que é uma coisa que eu faço no Algarve, em Lisboa não faço porque é uma cidade maior e eu aí tenho algumas renitências. Tenho que saber muito bem onde é que vou. O ambiente às vezes da noite. Mas aqui no Algarve estou completamente à vontade, mas há uns anos atrás era-me impossível eu alguma vez ir sair à noite sozinha. É que se eu for ao passado dizer à minha Susana antiga o que é que eu ando a fazer hoje, ela não acredita, ponto. Não dá. Isso é só a Susana assim atrás a dizer, olha, daqui a 5 anos tu vais estar a fazer isto, aquilo. Interna. Olha, nem precisa ser 5 anos. Nem precisa ser 5 anos, é uma evolução brutal, não é? Porque lá está, quando me decidi despedir, foi em 2016 e em 2017 eu estava a fazer uma viagem sozinha pela primeira vez. Não, reparem, esta é a tal viagem que eu vi fotos. Bem, é impressionante. Uma pessoa que passa deste momento a ver o percurso da Susana, de repente, essa viagem através do blogging que viste aquela viagem? Outra vez, não, olha, sabes, aquele chamadinho, aquelas calças, não. A Argentina veio de uma coisa um bocado diferente, porque eu e esse meu namorado na altura, nós tínhamos feito uma viagem antes, que era uma expedição a Marrocos. E ficámos fãs dessas expedições, assim, de jeep e de andarmos a conhecer e não sei o quê. E vimos uma expedição do mesmo género na Argentina, que faziam uma estrada lá antiga que percorre a Argentina toda de cima a baixo. E inscrevemos-nos nesse programa. E aproveitámos e pensámos, olha, vamos para a Argentina. Estamos lá uma semana a fazer esse rally. Circuito. E depois, porque aquilo era a estrada do Dakar, não é? E depois fazemos uma semana em Buenos Aires para fazermos aulas e irmos às danças e ao tango e não sei o quê.
Só que essa viagem foi cancelada. E eu, como já tinha andado a pesquisar, aquilo ficou lá o bichinho, eu pensei, não, a gente vai na mesma, vamos visitar outras coisas. Então fomos não só a Buenos Aires, viemos também cá para baixo, para o sul, fomos aos glaciares e fomos às cataratas do Iguaçu também. Portanto, fizemos uma viagem das 3 semanas e fizemos assim um pack, pronto, porque eu ando logo à procura na internet o que é giro para fazer. Agora, quando eu me despedi, passado um tempo, eu também separei-me desse namorado, portanto, isto também, portanto, a vida também deu voltas, e decidi, pronto, na altura contratei uma coach para me ajudar a perceber que carreira é que eu ia querer, não é? Foi nessa altura que eu descobri o coaching e decidi que também queria ser coach. Queria ajudar as pessoas a fazer. Foi dessa experiência que tiveste da necessidade de contratar alguém que tu viste que o trabalho enchia a alma também quem o faz. Exatamente. Resolve o problema da outra pessoa e também... Sim, pensei mesmo, isto é uma forma de eu ajudar com o meu exemplo e de ajudar outras pessoas a fazerem este percurso, não é? Porque comecei a perceber que fazia sentido para tanta gente que não consegue dar esse passo, não é? E lá está, eu quando contratei a coach, eu já ia ao supermercado sozinha, pronto, isso sim, não é? Porque tinha que ir, senão não comia, não é? Mas, por exemplo, eu comentei com ela que eu não ia à praia sozinha, eu moro no Algarve, não é? E moro a 5 minutos a pé da praia, portanto, não fazia muito sentido eu não ir à praia sozinha. Sim. Então, sim. É incrível, a história é inspiradora, porque eu acredito que muita gente faz isso e sente sempre a aprovação dos outros, muitas vezes, nas coisas, não é que precisas da aprovação dos outros, mas se calhar era a timidez, mas há pessoas que dão um passo porque acham que vão fazer mal, não é, estão habituadas a que sejam valorizadas. Se calhar não é o teu caso, é por causa da valorização, porque se calhar os teus pais até te valorizavam muito, o arquiteto até, e pronto. Sim, mas há muita dessa questão, sim. São recalcadas e são postas para baixo e nunca deixam de cá para fora a pessoa que realmente podem vir a ser. Exatamente. E não imaginam o potencial que está ali, não é? Porque nós já vimos ao mundo, que eu saiba, só uma vez, não é? Que a gente conheça só uma vez. É melhor aproveitar aquilo que está aqui à nossa frente, porque se a gente vai viver a nossa vida naquele trabalho que a gente não gosta, a fazer coisas que a gente não gosta, a trabalhar ao fim de semana, e para quê, não é? Que vida é esta? Era isso que me atormentava, assim, mas o que é que eu estou a fazer da minha vida, não é? E depois de ter estado este ano sem trabalhar, eu realmente comecei a perceber o que era o coaching, fiz a minha certificação em coaching e pensei, vou abrir um negócio de coaching. Então comecei a pensar como é que ia fazer, criei um site que nunca chegou a sair para... Nunca chegou a ver a luz do dia. Nunca vi a luz do dia. Criei um site e não sei o quê. Já tinha o blog, na altura colocava as minhas experiências nestas áreas. Eu relatei a minha experiência de ir à praia sozinha e o que é que tinha sentido. Durante vários dias eu coloquei lá várias coisas que tinha sentido. Comecei-me a habituar a ir à praia sozinha e depois digo assim, então mas agora vou abrir um negócio. Eu vou ter que ir à procura de uma clínica, de uma coisa qualquer para montar a minha coisa, não havia cá nada de online, não é? E pensei assim, mas vou fazer isto agora no verão, ninguém vai... Aqui no Algarve era impossível, as pessoas no verão estão na praia, não vão cá querer coaching, nem pensar. O que é que eu vou fazer nestes 2 meses de verão? Depois digo assim, olha, vou aproveitar, se calhar não vou ter outra oportunidade, e então foi nessa altura que eu pensei, vou viajar. Vou fazer a minha primeira viagem sozinha, porque já ia à praia sozinha e pensei, não, isto é uma boa altura para me desafiar assim a sério. Mas, Susana, estamos a falar do 8 ou 80, estamos a falar em 5 minutos a pé para a praia, para de repente para o outro lado do mundo, quase. É que isto foi inesperado, porque eu pensei assim, porque as primeiras vezes que eu pensei nisto foi, eu, pronto, vou à praia, quando me sentir à vontade,
se calhar vou passar um dia assim a um sítio diferente, depois vou passar um fim de semana a qualquer lado, depois vou passar um fim de semana no estrangeiro, né? Tipo assim numa capital europeia, assim qualquer coisa assim mais coisa. Só que a Susana viu-se tão à vontade e gostei tanto de estar comigo, não é? Que pensei, pá, ou é agora ou nunca, porque eu nunca mais vou ter 2 meses disponíveis assim de seguido. Eu sei lá, agora vou ter trabalho, se calhar vou ter que trabalhar agora a sério durante um tempo, não é? Aí comecei a pensar e comecei a pesquisar, não é? Depois, e lá está os blogs, aquelas coisas todas, comecei a pesquisar para onde é que as mulheres iam viajar sozinhas, para onde é que era seguro, quais eram os sítios assim mais económicos, não é? Porque também não queria gastar muito dinheiro. Mas relataste uma coisa importante, sendo mulher também tinha medo, não é? Pensava, não vou para qualquer lado. Exatamente. Então andei a pesquisar muita coisa dessas. Então decidi ir para a Tailândia. E fui 2 meses para a Tailândia. Sozinha. Loucura. Já sei que adoraste pelas fotos. É verdade. Conheceste também pessoas que, ou seja, tu estavas livre, estavas por ti e era para falar, era para ter conhecimento, era para te divertir. Sabes que a Tailândia ajuda muito, porque as pessoas todas que estão lá, aquilo é um país brutal. Eu saí de lá, quando se diz que é o país dos sorrisos, é mesmo verdade. As pessoas andam na rua e sorriem para toda a gente. E aliás, foi muito estranho, porque eu quando cheguei lá, nos primeiros dias, lembro-me tão bem, passei por um rapaz, o rapaz até era jeitoso. Mas ele sorriu-me e eu, de vergonha, olhei para o chão, não é? Logo, tipo, não há hipótese. Passei por ele, tipo, fugi, né? Quis que ele foi na rua, tipo, ele passou por mim, eu passei por ele, ele sorriu e eu, ala que se faz tarde. Ainda hoje me lembro disto. Porquê? Porque aquilo é hábito. Eu, quando saí de lá, era isso que eu fazia. Eu cheguei a Portugal, eu ia fazer as minhas caminhadas e sorria para toda a gente. Depois eu dizia assim, mas esta... Eu achava estranho, porque a reação era ao contrário, as pessoas é que baixavam a cabeça, ainda baixam, não é? Porque eu continuo às vezes a fazer isso. E foi muito engraçado porque eu lembro-me perfeitamente, quer dizer, o rapaz deve ter achado que eu era esquisita, pronto, porque ele estava a fazer uma coisa que era culturalmente lá muito aceite, não é? E era natural. E sentiste logo muito bem recebida e tudo, se tiveste algum susto ou não? Sentiste Nada. Inclusive, há alturas em que me perdi. Eu lembro uma vez que meti-me numa carrinha, que aquilo não há lá muitos autocarros, são umas carrinhas. Meti-me numa carrinha, o senhor não falava inglês, ninguém falava inglês, e eu pensar, ai mãe, onde é que eu vou parar? E aquilo era uma viagem da grande, eu não sabia em que paragem que havia de sair, porque o homem parava em tudo quanto era cantinho para ir comprar coisas, e aquilo é tudo muito à vontade, não é? Ia comprar bananas, ia comprar não sei o quê, fruta e coisas. E não tiveste assim um bocadinho de taquicardia às vezes? E vai na volta, eu começo a olhar e de repente olho para o meu mapa, que eu levava um mapa offline no meu telemóvel e digo assim, caraças, eu já passei o sítio onde eu devia ter parado. Então e agora? Lá me desenrasquei com uma passageira que falava mais ou menos inglês, ela explicou aquilo ao motorista e o motorista disse, agora tens que ir até lá ao final e depois logo te trazemos. E eu, caraças, mas eu não me atrapalhei nada. Ele foi até ao final da linha, depois voltou e depois lá me deixou lá na aldeia onde eu ia ficar, mas não me atrapalhei, lá está. As pessoas são super, mesmo os tailandeses que não falam línguas nenhumas, falam só tailandês. Ou seja, quando uma pessoa quer arranjar um meio e tu sentiste que as pessoas estavam disponíveis para ajudar e para facilitar e para, independentemente da língua ser um entrave, neste caso porque não falavas nada tailandês, eles não falavam inglês, que podia ser ali o elo comum, acabou por tudo se tornar naturalmente fácil de tentar resolver a questão, não é? E tu não sentiste receio de andares por ali. Não, porque é um país super seguro, eu também investiguei muito, não é? E é giro porque as pessoas estão lá todas a viajar para as mesmas coisas, tu conheces imensas pessoas, eu costumo dizer, eu nunca andei sozinha, eu conheci imensas pessoas no meu caminho e andei sempre acompanhada. Trouxeste amizades de lá que hoje ainda falas? Sim, ainda faltam pessoas de lá. E, olha, por acaso não tenho o contacto desta senhora, porque esta senhora foi uma senhora que eu conheci no Norte, e ela tinha
50 anos, sim, tinha 50 anos, estava a viajar também sozinha, italiana, não falava inglês, nem tailandês, só falava italiano. Ninguém fala italiano. E eu perguntava no meu italianês, não é? Porque é português com pronúncia italiana, porque eu também não falo italiano, não é? Mas a gente lá se entendia assim com algumas palavras e eu perguntei-lhe, mas como é que tu andas aqui? Porque ela ainda por cima estava num sítio assim, longe da civilização. Sim. Como é que tu vens para aqui para estes sítios? E ela dizia, olha, isto é muito simples. Eu sei as palavras básicas, que é obrigado, quanto custa, para onde é que é, e obrigado, obrigado, olá, e depois o resto é gestos. E eu achei aquilo fabuloso, porque a senhora andava lá à vontade, viúva, como o senhor tinha falecido, ela decidiu ir viajar, e então andava por lá a conhecer coisas. O senhor era simpática, mas lá está, não tinha e-mails, não tinha redes sociais, não tinha nada disso. Por isso é que eu não fiquei com o contacto dela. Mas isto é uma prova que às vezes nós, que somos novos e facilmente nos adaptamos e as coisas que a nós é tudo muito fácil, as redes sociais, telemóveis, mesmo assim, e no entanto outra pessoa que nós que às vezes até criticamos, que estamos aí, isto é tão complicado, eu não vou fazer nada disto, o medo começa-se a apoderar e depois quando mais uma pessoa pensa, mais o medo começa às vezes a crescer e a alimentar, e no entanto uma pessoa que já pensávamos que tinha tudo para não arriscar, não é? Mas o que sei, e no entanto uma pessoa pensa, o que é que eu ainda posso fazer com a vida que eu tenho? Porque a gente não sabe quando é que ela termina, e no entanto chega um momento da vida, e se calhar essa senhora sentiu, tipo, eu não sei quando é que vai ser, como é que vai ser o dia da manhã, ou quanto tempo mais é que eu estou aqui, então o que é que eu posso fazer? Vou aproveitar. Foi aproveitar. E é um bocado isso que tu também começaste a perceber que devia ser o teu caminho. Sim, e mesmo em relação às pessoas, sabes que nós temos muitas crenças que nos limitam em relação às pessoas, não é? Eu quando estava lá eu falava com toda a gente sem medo de nem do que é que as outras pessoas iam pensar, mas essencialmente eu acho que tinha para além de ter a minha vergonha, não é, natural, tinha, sabes, aquele receio, tipo, principalmente com os homens, de falar e deles acharem de eu achar que eles se calhar podiam querer outra coisa, porque tu estás a falar com eles, interpretar mal, e então havia sempre aqui uma barreira, não é? E eu quando vim de lá, eu deixei de ter essa barreira, tanto que eu conheço pessoas, às vezes, não é? Principalmente no mundo da dança, e pronto, que eu falo e normalmente, e lembro-me perfeitamente depois de ter ido, que até conheci um senhor, e o senhor também já tem 60 e tal anos, acho eu, que é estrangeiro também, me convidou uma vez para sair, e eu pensei, agora vou sair com o senhor, sei lá o que é que ele quer, eu conhecia-o mal, já tinha dançado com ele umas vezes, mas conhecer não o conhecia. Mas depois comecei a pensar, mas eu fui para a Tailândia, saí com toda a gente, e agora venho para aqui para Portugal, e não sai com uma pessoa, quer dizer, o que ela me vai fazer? É porque eu começo a pensar, as minhas perguntas essenciais quando eu penso nestas coisas é, o que é que pior pode acontecer? Não pode acontecer grande coisa, ele pode portar-se mal, não é? E como estamos num sítio público também não há grande coisa a fazer, porque não tem hipótese. Quando muito diz-me alguma coisa que me deixa desconfortável, não pode acontecer grande coisa. E hoje somos grandes amigos, porque foi uma conversa super gira e eu dei-lhe uma oportunidade de se dar a conhecer. E eu faço isso muitas vezes porque nós perdemos muitas oportunidades de conhecer pessoas, muitas vezes por causa das nossas inseguranças, não é? E as barreiras que nós colocamos, porque se calhar se fosse um rapaz mais novo, parece que já não nos colocaríamos determinadas questões, ou seja, ou se fosse uma mulher, por exemplo, mesmo que fosse estranha, e nós acabamos por fazer catalogar as coisas de determinadas maneiras, já se esta pessoa se está a aproximar porque tem esta intenção. Não só, eu, por exemplo, eu tinha padrões de não aceitar nada. Agora só ligo está aqui mesmo. Eu tenho memórias de secundária, que as minhas amigas vinham à minha casa e iam-me convidar, por exemplo, para ir ao cinema.
E eu tinha o padrão de dizer não. Eu não ia com elas. E eram mulheres, não é? Mas eu não ia porque tinha vergonha. E então o meu padrão era esse e eu comecei a dizer que não a várias coisas. E comecei a dizer que não a rotina e por hábito, entravas num registro, já nem pensavas, não era propriamente uma coisa que eu pensava, era o normal. E às vezes é o que falta é parar para... Eu pensei um bocadinho nisso, tipo, a minha reação natural foi, não, mas depois digo assim, espera, deixa-me pensar primeiro nisto. Por que não? Não é? E por que não? Não é? Eu agora sou um bocadinho ao contrário. Agora, quando, por alguma razão, se me vier o pensamento do não à cabeça, eu digo logo, mas por que não? Se calhar é para dizer sim. Tanto que eu primeiro digo sim, depois logo vejo como é que resolvo. Inverteste completamente, sabes? Susana. Não, e mesmo Susana. o comportamental também mudou. Que existem estudos, não é? E o comportamental mudou. E a forma de tu responderes e falares, o nosso mindset, não é? A nossa maneira de pensar e de responder, como tu disseste muito bem, muda logo também a nossa postura para as coisas. E, Susana, o que é que te enxalma? Olha, hoje como profissional, como pessoa, o que é que te enxalma? Olha, o que me enxalma tem sempre a ver com pessoas, independentemente de ser na vida pessoal ou na vida profissional, tem sempre a ver com pessoas. Na vida profissional é ver as pessoas a fazer coisas, inspiradas a fazer coisas, com coragem de fazer coisas, adoro ver. E eu agora estou dedicada ao coaching, mas ligado ao ramo imobiliário, não é? Portanto, eu faço coaching a consultores imobiliários e eles também precisam de muita coragem porque eles são empreendedores, não é? Também estão sozinhos quase no negócio e têm imensas dificuldades e desafios que precisam de superar. E eu adoro essa energia de vê-los inspirados a fazer coisas novas e isso para mim enche-me a alma. Tu ficas muito feliz com as conquistas que vais vendo que as outras pessoas vão tendo também com a tua ajuda, não é? Tu és uma facilitadora dessa maneira. Exatamente. Mas mesmo a nível pessoal, eu também gosto muito disso. E é das coisas que mais gosto é quando estou com amigos e imensas vezes as pessoas me dizem, olha, inspiraste-me a tomar uma ação, inspiraste-me, olha, se eu estou a fazer isto é porque tu me disseste isto, e às vezes nem tenho consciência. As pessoas dizem isto dias depois, semanas depois, meses depois. Sim. Por isso é que é o peso da palavra, dentro das nossas palavras, seja para bom ou para mau, não é? Acaba por ter uma influência muito grande em nós e nas pessoas à nossa volta. E o poder da tua palavra, que para ti já é intrínseca a ti, à Susana, que já tem muito, nas outras pessoas ainda não. Ou seja, ainda estão nessa precisam de se encontrar ou de mudar. Nós temos sempre impacto. Temos sempre impacto para o bem e para o mal, não é? Aliás, um destes post-its aqui, deixa cá ver se eu sei qual é. Olha, um destes post-its que é este amarelinho aqui, que está aqui mais para este lado. Aqui no Instagram é este. Ali no Facebook não se vê. Diz, o que importa é o impacto que tens nas pessoas. No entanto, nunca vais conseguir medir o impacto que tens. Porque a verdade é que nós temos impacto. E às vezes eu pensava nisto. Para que é que eu vou fazer? Para que é que eu vou fazer isto? Ninguém vai ligar, ninguém vai... A verdade é que... Os achismos, tu não sabes o impacto que tens nas pessoas. E às vezes aquela boa ação, o sorriso, aquele sorriso que tu dás na rua a alguém, tu não sabes o impacto que aquilo pode ter naquela pessoa. E é brutal. E eu às vezes cruzo-me com pessoas que não vejo há anos e que se lembram de qualquer coisa que eu disse, que eu já nem me lembro. É delicioso ver isso e poder ter esse impacto nas pessoas, não é? Porque eu acho que nós estamos cá no mundo é para deixar qualquer coisa, não é? E que seja boa, não é? Eu cada vez mais acho que eu tenho que inspirar as pessoas a pensar em grande e a viverem vidas com coragem, não é? Porque acho que é muito importante esta questão da coragem. A coragem é essencial para quem quer ter sucesso.
tu não tens sucesso sem coragem, não é? Podes ter medo, mas podes ser corajoso no meio do medo, não é? E a dar um passo Não existe coragem sem medo. É. O medo é um sinal, o medo não é uma coisa má. O medo está cá para nos proteger, não é? É o alertazinho. Ou íamos para a frente de um carro ou qualquer coisa, mas não tínhamos medo. Não, o medo é uma coisa boa, não é? É um sinal. Nós temos é que o interpretar, não é? Assim como qualquer emoção que nós às vezes dizemos que há emoções negativas e emoções positivas. Não existe isso. As emoções são sinais que são trazidas para nós e que nós temos que interpretar esses sinais e agir de acordo com aquilo que nos... Olha, há bocado estavas a falar na frustração. A frustração é só um sinal que tens que mudar de estratégia. Tens que mudar qualquer coisa na tua vida. Se estás frustrada é porque aquilo que tu estás a fazer não está a funcionar. E a frustração está-te a dizer isso. Atenção, é melhor mudares qualquer coisa que isso não está a funcionar para ti. Não é? Então muda, não é? Estás mal, muda-te. É isto, a frustração é este sinal. Então, se tu olhares para as emoções como sinais, tu consegues, se calhar, ultrapassar mais coisas na tua vida. Não é? Eu quando aprendi isto, também mudou um bocadinho a minha perspectiva, porque acho que faz muito sentido nós olharmos para a vida de uma forma com mais coragem, com mais apetite de viver, não é? Que é tão importante. E é isso que eu quero passar para as pessoas, não é? Para pensar em grande, para não terem limitações, não é? E viverem. Oh, Susana, e estamos já quase a chegar aqui ao remate final. A Sónia estava-me a dizer que estava-me a ouvir com um bocadinho de eco, não sei se agora está melhor ou não. Mas eu já agora quero agradecer aos comentários que têm sido fantásticos aqui também no Instagram. Obrigada. Vocês são extraordinários estarem aí desse lado. Espero que isto tenha-vos inspirado, porque a mim inspira-me sempre falar com pessoas assim como a Susana. Susana, eu não quero abusar de ti, porque eu sei que a tua voz não está ainda a 100%, tens estado a fazer exercícios, pois é, e às vezes temos que contratar quem saiba fazer bem isso. Tu tiveste a necessidade de contratar ou pedir ajuda assim, ligada à voz, nesse sentido. Ou seja, quando nós precisamos de alguma ajuda, também é importante sabermos que nós não fazemos tudo sozinhos, ou que às vezes precisamos de alguém que nos complemente naquilo que... E ninguém cresce sozinho. É verdade. Ninguém tem sucesso sozinho. Nós precisamos sempre de ajuda. E a Susana recorreu um especialista da voz. Em jeito assim de remate final e depois convido para uma próxima. Estou a brincar. Estás à vontade, porque eu adoro isto. Vocês estão aqui a dar o vosso tempo. Eu agradeço imenso aos meus convidados que estão a estar aqui às coisas, porque é o vosso, uma hora do vosso tempo, pelo menos uma hora. Mas em jeito de remate, o que é que tu dirias às pessoas que nos estão a ouvir agora em direto? Eu sei que há algumas que vão ouvir aqui mais tarde, incrível. O que é que tu dirias a essas pessoas para primeiros passos? Alguém que está como a Susana há 3, 4, 5 anos atrás, que esteja nesta situação, não saiba bem, porque às vezes quando estamos dentro do problema, nós estamos dentro da espiral, dentro da furacão, nós não vemos as coisas da mesma maneira que quem está fora. E às vezes a dimensão das coisas é diferente para quem está dentro delas e quem vê por fora. Qual é, sei lá, ou a primeira, ou as 2 ou 3 primeiras, queiras dizer, sugestões que tu dás às pessoas para mudar ou para dar os primeiros passos nessa mudança que se calhar vai fazer toda a diferença na vida delas, como deu na tua? Olha, eu acho que passa muito por isso. Eu costumo dizer passito a passito, não é? Porque às vezes quando nós alteramos pequenas coisas na vida, isso faz toda a diferença. Não é? Eu imagino uma pessoa super ocupada, que tem uma atividade profissional, daquelas que a gente nem sequer consegue imaginar, que não tem tempo para nada. Às vezes, basta uma alteração na rotina. Eu costumo dizer, basta
sair da estrada que vai para casa, encontrar um caminho novo e ver um pôr do sol, ou uma coisa assim diferente, que não é muito tempo, mas que é uma quebra na rotina, isso já faz uma diferença muito grande. Porque nós estamos a dar permissão a fazer coisas diferentes. Porque eu acho que nós caímos muitas vezes naquela questão que estavas a falar há bocado, não é? Nós temos o sonho, depois agarramos ao trabalho, depois só trabalhamos, não é? E depois sentimos-nos culpados de deixar o trabalho. Ah pá, mas agora eu tenho tanta coisa para fazer e não vou trabalhar e vou estar a fazer uma coisa que eu gosto, até parece que é uma coisa má. Não é? Mas não, é uma coisa espetacular. Fazer aquilo que nós gostamos é uma coisa que é essencial para a nossa saúde mental também, não é? Emocional. E se nós não estivermos bem, nós não vamos conseguir fazer o nosso trabalho como deve ser. A verdade é essa, não é? Então, às vezes é fazer pequenas coisas que a gente gosta, tratar de nós, não é? Fazer um bocadinho de exercício, nem que seja 5 minutos, não é? 5 minutos, darem um salto. Eu, quando estava na pandemia, eu passei o primeiro confinamento, estive sozinha em casa. Foi horrível, porque eu adoro estar com pessoas, de repente estou sozinha em casa. Não sei quantos meses eu ia ficando maluca, não é? Por cima, eu adorava ir dançar. Não, foi muito complicado. E o que eu fazia era, quando começava a sentir que não estava bem, eu punha uma música em altos berros. Olha, desculpem lá vizinhos, mas eu punha a música em altos berros e dava uns pulos em casa, dançava, pulava. Extravasava. E passava-me isso, não é? Ficava logo bem disposta. E nós temos esse poder, não é? De alterarmos o nosso estado. E isso faz uma diferença muito, muito grande na nossa vida. Agora, é preciso ter compromisso com isso. E às vezes nós temos medo de tomar esse passo porque achamos que vai mudar tudo. Não muda tudo. Muda tudo, se calhar a longo prazo, não é? Mas muda um bocadinho, mas é para melhor, não é? Eu gosto muito desta política de, não precisa ser tudo ao mesmo tempo, não precisa ser como eu fiz, não é? Ok, não ia à praia sozinha, de repente marquei uma viagem de 2 meses sozinha para a Tailândia, não é? Mas também fiz porque me senti à vontade para o fazer e senti-me confiante para o fazer, não é? Pesquisei muito para perceber, preparei-me, não é? O medo é um sinal de preparação. Quando nós temos medo de alguma coisa, temos que nos preparar para que essa coisa não seja como Vamos lembrar quando tivermos uma apresentação, ou, por exemplo, até um teste. Olha, estava aqui a Ana e há bocado para as explicações. Os miúdos vão com medo às vezes para os testes, porque às vezes têm insegurança, de que se calhar não estudei tudo aquilo que devia. Mas outros não estavam contentes porque eu não podia estudar mais, eu podia estudar e vim muito mais calmos. Porque a preparação também, o treinar, o fazer repetidamente, acaba por nos dar à vontade e estarmos assim mais à vontade. Se calhar um bocadinho por aí também. É. E, portanto, é mesmo isso, é sair um bocadinho, é ir saindo da nossa zona de conforto, quebrar as rotinas, não é? Eu, por exemplo, eu comecei a fazer uma coisa desde que vim da Tailândia, comecei a fazer sempre. Eu tenho uma bucket list, tenho uma lista de coisas que eu quero fazer, mas é uma lista interminável. Eu estou sempre a acrescentar coisas, estou a arrisco, mas acrescento imensas coisas. E a verdade é que eu desafio muito, mesmo com coisas assim, pronto, já fiz skydive, já fiz essas coisas assim mais malucas. E lá está, são coisas que não precisas de muito tempo para as fazer, não é? É só o tal compromisso, ok, olha, este fim de semana vou fazer isto, não é? Mas isso dá-te um poder, porque tu percebes que podes fazer qualquer coisa. Bolas de sal para Hã? O céu é mesmo o limite. Não. Não há limite. O céu não é o limite. Há mais coisas para além do céu. É verdade. Há mais coisas para além do céu. Não há limite. Não há limite. O limite está em nós, não é? A nossa cabeça é que limite. Olha, tenho um artigo no meu blog que o título é exatamente isso. O limite somos nós que o pomos. Isso veio a propósito, olha, de uma história da Tailândia, porque eu fui fazer uma excursão lá num templo e aquilo chamava-se o Tiger Temple, que é o Templo do Tigre.
E eu pensei que ia haver um tempo, como há lá tantos, não é? E cheguei lá e o senhor diz-me assim, vai ver o tempo? E eu vou. Tipo, achei um bocado estranha a pergunta, não é? E ele, então, olha, tem que estar aqui dentro de... Já não me lembro se era meia hora, se era uma hora, o que era. Eu achei aquilo esquisito. Segui as setas, aquilo era um sítio muito, tipo jardim, estás a ver? Uma coisa grande. E começo a ver, era uma escadaria. E eu, ok, mas não se via para onde é que ia. Aquilo era, tipo, era para cima do monte, mas aquilo tinha ervas, tinha macacos, tinha tudo, não é? Tipo selva, estás a ver? Lá fui eu, começo a subir, a subir, a subir, e que nunca mais acabava, e eu a subir, mas já estava a ficar muito cansada, e perguntei a um senhor, olha, isto é muito longe, isto quanto tempo é que demora? E ele começa-se a rir e a apontar para uma pedra, e a pedra tinha lá um número. E o número era 500 ou 400 ou 500 e qualquer coisa. Acho que era 500 e qualquer coisa. E eu olhei para aquilo e disse, mas o que é que isto quer dizer? E ele, isto é o número do degrau onde tu estás agora. E eu, já subi 500 e tal degraus. E disse, bolas, realmente eu estou cansada. E perguntei-lhe, então, mas isto é até quando? E ele, isto são 1260 degraus. Olha, eu já estava super cansada. Só que depois eu digo assim, caraças, mas agora já fiz quase metade do caminho, agora vou voltar para trás. Não vou dar parte fraca, vou continuar. Mas eu digo-te uma coisa, que custou-me tanto. Para já não ia preparada, porque ia de chinelo no pé, portanto, coisa impensável. Se eu soubesse que ia subir, ia levar outro sapato qualquer, não é? E não era só eu, as pessoas iam super cansadas lá para cima. E eu digo-te que os últimos 200 degraus foram feitos mesmo em esforço. E o meu pensamento era, só mais um passo, só mais um degrau. Pronto, agora já fizeste este, agora só mais um. E só falta mais um. Só falta mais um. Mais um. E de um em um, eu cheguei lá acima. E valeu a pena. Valeu a pena. E sabes o que é que... Eu tirei daí muitas lições que eu também escrevi lá no blog. Porque quando tu vais a subir, as pessoas que estão a descer estão-te a dar força para subir. Porque elas já passaram pelo caminho. E é super engraçado. E depois, quando és tu a descer, vês as pessoas também em esforço e estás a dizer, não, vale a pena, vamos embora, vamos para cima. Depois a vista lá em cima é brutal, não é? Imagina 1200 graus lá para cima, é uma coisa brutal. Tudo ali, natureza, no seu melhor. E eu tirei essa lição para a vida, estás a ver? Porque é mesmo assim, às vezes nós morremos na praia, como se diz, não é? Estamos quase a chegar ao sucesso, ao objetivo que a gente quer, mas como está a custar tanto, nós desistimos. E às vezes falta só... É engraçado, e só para complementar aquilo que estás a dizer, visualmente, há um desenho que é uma pessoa a picar a pedra, tipo uma gruta, está a picar, está a escavar, e depois está tão cansado e diz, vou desistir. E depois vê-se, a pessoa não vê quanto tempo é que falta, mas depois vê-se que está assim, tipo a um meio metro de chegar ao fim, e a pessoa vai mais gigante. E a gente nunca sabe, ou seja, é um propósito, mas o mais importante eu acho que é o lutar por algo, o escalar algo, subir esses degraus, tem como fim uma meta. E se nós não tivermos metas, objetivos, sonhos, é difícil lutar por alguma coisa quando nós não temos essa... Sim, nós temos que ter uma clareza muito grande. Nós precisamos de sentir que estamos a lutar por quê? O que é que eu quero ir? Qual é o objetivo? Seja simples ou grande ou pequeno ou filosófico ou não. Mas o que é certo é que precisamos de algo, porque senão não temos qualquer propósito. Perdemos o entusiasmo, a vontade e acabamos todos os dias serem todos iguais. E se for para estar deitado todo o tempo, todo o dia deitado todo o tempo. Que a vida se fosse. Pois é, olha, Susana, é extraordinário. Ou seja, o primeiro passo pode ser só mudar pequenos hábitos, até ir para o trabalho, fazer um pequeno desvio. Fica logo mesmo. É verdade. E sonhar, não é? Não ter medo de sonhar. As pessoas têm medo de falhar, têm medo de sonhar alto. Porque, para que eu vou sonhar se depois eu não vou atingir, vou ficar frustrado? Não! Sonhar é isso mesmo, não é? É sentir-nos bem, é caminhar para o objetivo, mesmo que a gente dê um trambolhão. Não faz mal, a gente levanta-se.
Eu costumo dizer, para quem tem filhos, imaginem agora a situação. A vossa criança começa a dar os primeiros passos e cai. E vocês dizem, olha, já não te serve, isso já não vale a pena andar, isso não é para ti. Já caíste, não percebes nada disto. Não é? A criança continua a tentar até conseguir. Não há hipótese. E nós caímos a primeira vez, às vezes até caímos a segunda e a terceira e desistimos. Não é? E as crianças têm essa coisa boa, que é não têm crenças limitadoras ainda, e então tentam até que conseguem. E nós precisamos de voltar a essa não sei se é ingenuidade, o que é que lhe é de chamar, mas isso é muito importante para nós termos a coragem de andar para a frente, não é? Se calhar aquela ditado que se diz, não deixes morrer a criança que está dentro de ti, se calhar um bocadinho por aí, porque às vezes crescemos e ficamos muito resingões e cinzentos, não é? E a vida é bem mais colorida. Se calhar. Não pode, ela já é. Já é, mas só precisa de abrir os olhos e ver como deve ser. E não nos limitarmos a crescer cinzentões e deixarmos para trás essa criança, porque a vida pode ser muito melhor do que aquilo que nós estamos agora neste momento. E nascemos, estamos aqui no meio de tantos que ficaram no caminho, não é verdade? Se nós nascemos, bora lá fazer alguma coisa com isso. É mesmo. É mesmo. Olha, Susana, adorei. Eu acho que as pessoas aqui, olá, quem está aqui no direto, olá, quem vai ver depois este vídeo. Mas eu espero que tenham gostado tanto quanto eu, porque eu acho que sim. Susana, sempre com essa conversa. Agradeço-te imenso o teu tempo, o carinho de estar aqui com os convidados, alguns que se seguem, que estão aqui até que te conheciam, e aos que não seguem, mais que passarão a seguir. Queres dizer em que nome estás, ou como é que as pessoas podem visitar, se tiverem curiosidade? Eu neste momento estou muito dedicada aos consultores imobiliários. No entanto, as pessoas, eu de vez em quando ainda ponho, quando tenho assim umas inspirações, ou às vezes publico os livros que eu leio, tenho a página do meu blog, que ainda existe, que é o Estás Mal, Muda-te, não é? Mesmo Estás Mal, Muda-te. E pronto, eu aí partilho algumas experiências e tenho mesmo o blog em si, não é? Onde as pessoas podem ver estes artigos que eu escrevi já há muitos anos, mas a verdade é que são atuais. Sim. Olha, a Susana, é uma ótima. Obrigada. Que gostou imenso. Olha, é sinal que também serviu o propósito de segunda-feira. Quem tiver curiosidade, quem está a precisar de mexer aí com o bichinho que ficou aí com a ferver aí alguma coisa para mudança, não é? Se a Susana vos inspirou, vejam o blog dela, leiam. Se eu inspirei, Sofia, se eu inspirei, não é para irem ver o meu blog, é para agirem, façam qualquer coisa diferente. Sim, mas se quiserem ainda ler mais, se estiverem a precisar só de mais um bocadinho, leiam se calhar na íntegra, se calhar aquelas palavras vão-vos entrar, se calhar vocês podem estar a ver isto com barulho, eu sei que é hora de jantar se calhar para algumas pessoas, mas aproveitem, reflitam e inspirem-se para mudar. Que a Susana seja assim o vosso fuelzinho ali, que tenha posto aí uma gotinha, ou então aberta aí aquela chamazita que estava a querer apagar. E às vezes só precisamos de pessoas como a Susana para nos ativarem e reativarem aqui os turbos para voltar a a Susana também tem que dar descanso agora à voz. Obrigada. Ela teve um desafio complicado, ela teve num direto sem voz, já viram? Mas desdobrou-se e o objetivo é descomplicar, é mesmo isso. Onde outros veem problemas, a Susana viu uma solução e pôs em prática as legendas e pôs em prática a linguagem gestual, como aquelas estas aqui, que não percebia nada, tailandês nem inglês. Exatamente. Este espaço, eu não sei se queres dizer mais alguma coisa, Susana. Quero dizer obrigada. Oh. Obrigada.
Obrigada. Eu agradeço imenso. Eu gosto muito de ter esta oportunidade. Se eu conseguir chegar a alguém, inspirar alguém a fazer qualquer coisa diferente, mesmo que eu não saiba, eu já sou super feliz. É mesmo isso, é mesmo isso. Tu contagias, deixaste de contagiar. O pessoal até fala que aprendeste e trouxeste muito bem da Tailândia. Este espaço também pode ser vosso. Eu convido algumas pessoas que eu acho que são importantes estar aqui, mas há outras que eu não conheço que igualmente podem ser importantes estar aqui para comentar e partilhar estas histórias, assim como a Susana também partilhou. Se quiseres, envia mensagem privada, se achas que podes trazer assim estas coisas, estas histórias e estas paixões pessoais que se calhar podem contagiar também outras pessoas de uma forma muito positiva. Deixa mensagem privada, quer aqui, quer na página da Sofia Coelho Designer, ou aqui quem nos está a ver em direto do Facebook, pode deixar. Ou então, se achares que também queres ter um momento mais privado ou não gostas tanto de expor, também tens as conversas de armário em dose dupla da Sofia Coelho Designer. Não está fechada a sexo, ou seja, podem entrar senhoras e senhoras, desde que respeitem as políticas que lá estão, do respeito mútuo e essas coisinhas todas, nada de mais, são umas pequenas regras. Para que esteja tudo em equilíbrio e para quem lá está também fazer sentido. E também pode procurar o grupo é fechado, mas está aberto a quem quiser entrar e aderir, desde que tenha o mesmo mindset, a mesma forma de pensar. Agradeço as mensagens, mais uma vez elas continuam a deixar mensagens. Obrigada, ainda bem que conseguimos inspirar-vos a vocês aí desse lado. E já sabem, a semana começa a segunda. Aproveitem para ter uma semana diferente, se calhar, do que aquilo que estavam habituadas. Toca por hoje na agenda, agora, assim que terminar este direto, metam lá, que é uma coisa diferente que possam fazer amanhã. Por exemplo, nem que seja o desvio a ir para o trabalho, ou o desvio a ir buscar os filhos, ou isso, uma comida diferente, um miminho diferente, um penteado diferente, ou aquela roupa que às vezes vocês, ai não, se calhar isto é mais, não, toca vestir aquela roupa porque no armário não fica lá, toca aparecer. Obrigada por terem estado aí desse lado. Para a semana também vou ter aqui uma mulher fantástica, para quem não conhece. Não sei se a Susana já esteve com ela, não? Já tive, já. Pronto. É uma mulher hiperas. Uma mulher de armas. A organização e desculpas, tudo por aí, para pôr tudo aí. Nós arranjamos só coisas para sabotar aqui. Portanto, estejam atentos para a semana. Há mais. Beijinhos, boa continuação e vamos ver por aqui. Beijinho, obrigada. Beijinhos, Susana, obrigada.